E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Queridos, eu quero compartilhar algo com você muito rápido. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo faz uma relação de embriaguez de se encher com o Espírito Santo? Porque essa relação de se embriagar com o vinho, ela tem total conexão com se encher do Espírito Santo. E eu vou te explicar por quê. Deus falou para mim, fale isso para as pessoas hoje. Você já viu uma pessoa embriagada? Você já viu como é que ela fica? Uma pessoa embriagada, ela sai, por algum momento, ela sai da realidade em que ela vive. Geralmente uma pessoa que ela procura beber é para esquecer dos problemas. Então ela tem tanto problema que ela precisa beber até ficar embriagada. Então ela sai, a embriaguez promove, faz com que ela saia daquela realidade que ela está vivendo. Então ela se sente encorajada, ela se sente em outro ambiente. Por isso que ele está sempre procurando se embriagar. Uma pessoa que tem problemas, sempre a fuga dela muitas vezes é o álcool. Para quê? Para que ela possa se embriagar e sair daquela realidade que ela se encontra. E é a mesma relação quando você se enche do Espírito. E como é que eu me encho do Espírito, Felipe? Adorando Deus, passando horas e horas adorando Deus, me enchendo da palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, reconhecendo quem Deus é, orando em outras línguas, passando horas após horas orando em outras línguas. Quando você passa tempo orando em línguas, meditando na palavra, adorando a Deus, confessando a palavra e olhando com os teus olhos fixos naquilo que Deus diz, Deus começa a te encher de tal maneira que você começa a sair da realidade desse mundo. Você começa a sair da realidade natural desse mundo e você começa a entrar na realidade de Deus. Você começa a enxergar as coisas na condição de Deus. Você começa a ver as coisas na ótica de Deus. Então, é muito importante, Paulo deu um conselho aqui, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Às vezes você está passando uma determinada situação na sua vida agora, hoje, e você talvez está procurando resolver isso de maneira natural. Mas Deus está te falando aqui, filho, filha, se enche do Espírito. Enchei-vos do Espírito, se embriaga com o Espírito Santo de Deus. Fica cheio do Espírito, se alimenta da palavra, ora em línguas, adore a Deus, se encha da palavra, confesse a palavra, fica dizendo, Senhor, Tu és aquele que cuida de mim, Tu és o meu socorro, Tu és a minha vida, eu te amo, a Tua palavra diz isso, aquilo outro, entende? A Tua palavra diz, o Senhor nunca me deixará, jamais me desamparará. E quanto mais você começa a confessar essas coisas, quanto mais você adora a Deus, você vai entrando num lugar em Deus onde você fica embriagado do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a te encher e você começa a sair da realidade que você está vivendo e começa a entrar na realidade de Deus. E quando você entra na realidade de Deus, essa é a condição para que Deus possa promover o sobrenatural na sua vida. Por isso que Paulo disse isso. Irmãos, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E tem uma boa notícia para você. Você pode se encher do Espírito, ficar cheio do Espírito constantemente, toda hora. Toda hora. E a coisa boa de se encher do Espírito, querida, é que você não tem nenhuma consequência. Pelo contrário, você só tem benefício.
Porque quando uma pessoa cheia do Espírito, ela tem direção de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem provisão de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem socorro de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não vos embriagueis com o vinho, com a alegria desse mundo. Não se embriague com as coisas dessa terra, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.